Que tal aprendermos função exponencial de modo super fácil? Então vamos analisar aqui os exercícios de função exponencial. Na primeira questão, nós temos se a função é crescente ou decrescente. Na letra A, como A é 5, A maior que 1, então é crescente. Na letra B, nós temos A é 1 sexto, então está nesse intervalo entre 0 e 1, então vai ser uma função decrescente. Né? Na letra C, o A é igual a 2, a menos 1. Se a gente fizer o inverso, aí vai ficar 1 meio, então está no intervalo entre 0 e 1, então também é decrescente. Né? E na letra D, o A é igual a 3, logo o A é maior que 1, a função vai ser crescente. Na questão seguinte, nós vamos resolver fazer as tabelas aí para o gráfico. Então, 3ax, 3a menos 1 dá 1 terço, 3a0 dá 1 e 3a1 dá 3. Então, aí os valores de y, jogando isso no gráfico, nós vamos ligar menos 1 de x com 1 terço de y, né? 0 de x com 1 de y. E nós vamos ligar 1 de x com 3 de y, certo? Porque nós aplicamos a função exponencial 3 elevado a x. 3 a menos 1, a gente só inverte, vai dar 1 terço, 3 a 0 dá 1 e 3 elevado a 1 dá 3. Ligando os pontos aí, nós chegamos a esse gráfico, né? Que é um gráfico de uma função exponencial. Ele nunca toca no eixo x, né? E o domínio vai ser o conjunto dos números reais e a imagem também vai ser os números reais positivos. Vejam que na letra B nós temos 2 elevado a x mais 1. Então a gente só substitui, né? Os valores de x são valores aleatórios. 2a menos 2 mais 1 vai dar 2a menos 1 que dá 1 meio. 2a menos 1 mais 1, 2a0 que dá 1. E aí, substituindo na função exponencial, nós chegamos a esses valores muito simples. Aí você vai resolver as potências, né? Que você vai ter aí os valores de y. Faz a ligação das coordenadas, menos 2 de x com 1 meio de y. 1 de x com 1 de y, 0 de x com 2 de y, 1 de x com 4 de y, né? E 2 de x com 8 de y. E aí, ligando os pontinhos, nós vamos chegar ao gráfico aí da função exponencial. Na letra C, vamos à próxima. O domínio também vai ser o conjunto dos números reais. E a imagem também é o conjunto dos números reais positivos, que são os que ficam no eixo de y, né? A próxima é 1 terço elevado a x. Veja que aqui vai dar decrescente, né? Porque é um número fracionário. Então, 1 terço a menos 1 dá 3 sobre 1. Elevado a 1 dá 3. 1 terço a 0 dá 1. E 1 terço a 1 dá 1 terço. Eu botei só para x aí menos 0, 1, 0, menos 1, 0 e 1, para ficar mais fácil o gráfico. Então, menos 1 de x com 3 de y, como a gente viu lá. Depois 0 de x com 1 de y e 1 de x com 1 terço de y. Ligando os pontinhos, nós chegamos a esse gráfico aí da função exponencial. Analisem aí com tranquilidade a atividade, viu? Vamos ao próximo, 2ax mais 1. É bem parecido com aquele outro, mas tem uma diferençazinha aqui. Ó. O que é que a gente faz? 2a menos 1 dá 1 meio mais 1. Eu faço o MMC de 2 e 1, que é 2, né? Faço aquele processozinho lá, que dá 3 meios. E o próximo 2a0, que dá 1 mais 1, 2. 2a1 dá 2 mais 1, 3. E fazendo a ligação dos pontos, mesmo 1 de x ficou com 3 meios de y. 0 de x com 2 de y e 1 de x com 3 de y. Ligando os pontos aí, nós temos a função. Veja que nesse caso o domínio também vai ser o conjunto dos números reais, mas a imagem, veja que como tem 2x mais 1, então o y vai ser vai pertencer aos valores que tiver a partir do mais 1, né? Nessa outra questão, nós temos aí um probleminha que o professor de matemática dá uma função exponencial e o aluno confunde e faz uma função de primeiro grau, né? A gente está calculando a tabela com as duas funções para fazer os gráficos juntos aí. Então, se é 2t, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e com a função exponencial, 2a0, 2a1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Veja que os valores vai dar diferente, né? Para a função constante e para a função exponencial. E aí a gente vai comparar os dois gráficos, né? Na função 2t, veja que dá uma reta crescente, é uma função linear. E a outra, 2 elevado a t, é uma função exponencial, tem que dar uma parábola, né? Uma semiparábola, digamos assim, porque ele vai ter aquela característica da função exponencial. Observe que o gráfico vai dar mais ou menos nesse sentido. Então, o que é que acontece? Na letra B, quando pergunta onde é que se ela se intercepta no tempo 1
no T1 e T2, né? As duas grafos se interceptam. E na letra C, quando se pergunta o crescimento da função para T maior que 2, o crescimento da função 2 a T é maior, não é isso? E na letra D, para T igual a 3 horas, qual é a diferença entre o número de bactérias nas duas funções? Basta a gente pegar, ó, 2, na primeira 2 vezes 3, 6, e na outra 2 ao cubo dá 8. Quando eu pego 8 menos 6, dá 2, né? 2.000 bactérias. A próxima questão, né? Nós temos aí um aumento e diminuição no número de bactérias em função da temperatura. Veja que a temperatura é dada em 10 a quinta potência, então a gente vê que ela diminui no intervalo de 20 graus a 60 graus, né? Aliás, aumenta no intervalo de 20 a 60, diminui no número de bactérias no intervalo de 80 a 120 graus, e ela fica estabilizada no intervalo aí de 0 e 20 graus e de 60 e 80 graus. Para a gente calcular a letra B, a gente vai levar em conta essas duas funções, né? 2 elevado a 1 é 0,1 sobre T menos 10, que é quando aumenta, e para a diminuição, 32 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes T a menos 80. Substituindo aí os números, a gente calcula o valor, né, de 30 graus, como está ali. Fazendo essas contas, você chega ao valor de 4. 4 o quê? Você tem que colocar 5 zeros, que é 10 a quinta. Então dá 400.000 bactérias aí na primeira questão. Seguindo a mesma lógica, para 50 graus, você só substitui o 50 na função. Você chega a 2 a quarta, que dá 16, que vai dar, aí, acrescentando 5 zeros, 1.600.000 bactérias. Para 90 graus, a gente vai usar a segunda função, né? Que é 32 vezes 2 elevado a menos 0,2 e a temperatura menos 80. Quando a gente equaciona isso aí, você chega a esses valores, né? Dá 2 ao cubo, que é igual a 8. Acrescenta 5 zeros, você vai chegar a 800.000 bactérias, né? E para 110 graus segue a mesma, essa segunda função também, 32 vezes 2, 32 a gente fatorando dá 2 a quinta, não é isso? 2 a quinta, 2 a menos 0,2 vezes 110 menos 80 dá 30, fazendo a conta 2 a quinta menos 2 a menos 6, que dá 2 a menos 1, 2 a menos 1 é 1 meio, 1 dividido por 2 é 0,5, então você acrescentando 5 zeros aí, abatendo a decimal, você chega ao valor de 50.000 bactérias.